Oi gente, eu sou Brenda Vitória e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Eu Sou Movimento. Gente, se você é novo aqui do canal, venha curtir, compartilhar esse vídeo. Estamos aqui para mais um vídeo e é um vídeo especial. Quem é novo no canal e não sabe, os vídeos especiais aqui do canal são vídeos bem preparados, bem produzidos, pela edição, mais pela edição do que a gravação em si. A gente produz, edita com muito amor para você receber um conteúdo bem legal, bem aprofundado sobre um dos personagens bíblicos, aquele que você já ouviu falar, mas não sabe muito bem. Então, hoje a gente vai falar sobre um deles e como é um vídeo especial, eu estou ansiosa porque é um dos meus é o meu personagem favorito, não personagem, né? Eles já existiram, então é um dos meu homem preferido na Bíblia, o meu rei preferido da Bíblia. A primeira dica, ele é um rei lá do Velho Testamento, bem famoso. Ele é um rei do Velho Testamento. Ele é um dos filhos mais novos. Eu acho que você já tá quase acertando. E sim, ele é o rei Davi. Hoje no vídeo especial nós vamos falar sobre o rei mais bem sucedido. Não, o rei mais abençoado, o melhor rei de Israel que o Israel já teve, o rei Davi. Então fique aqui para acompanhar esse vídeo e curta, compartilha com seus amigos, que a gente está aqui com muito amor. Gente, antes de começar o vídeo que vocês vão ver agora, só avisando que eu sei que a gente está atrasando os vídeos, assim, os horários, não, mas a gente não está atrasando porque a gente está realmente em vapor, em muito trabalho, mas a gente não vai desistindo, tá? A gente está preparando sempre o melhor no meio da correria, sentando, gravando o melhor pra vocês. Então, com muito amor, venha assistir a história do rei Davi. Acompanhe aí. Quem foi Davi? Davi era o filho mais novo de Jessé. Pertencia à tribo de Judá e era neto da moabita Ruth com os judeus Boaz. Ele nasceu em Belém, em uma cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Davi foi criado como um pastor de ovelhas. Essa profissão lhe ensinou muitas qualidades que ele pôs em prática ao longo da sua vida. Quando ele assumiu ao trono de Israel, por exemplo, ele demonstrou ter coragem, dedicação e cuidado com o povo, excedendo sua profissão de apacentar ovelhas. Davi enfrentou situações desafiadoras, como um urso e um leão, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 e 37. O texto bíblico afirma que Davi era ruivo, do hebraico Adomoni, vermelho, e possuía boa aparência. 1 Samuel capítulo 16, versículo 12. Davi é ungido a rei por Samuel. A primeira vez que Davi é mencionado na Bíblia é no texto que descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel e revelou que seu sucessor estava na casa de Jessé. O profeta Samuel entrevistou os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono. Inicialmente, Davi não estava presente. Porém, quando nenhum dos outros filhos de Jessé atendeu à especificação divinas, Davi foi chamado do campo onde cuidava do rebanho. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido. Então, Davi foi ungido na presença de seus irmãos. Está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. No entanto, o propósito de tal unção não foi revelado publicamente naquela ocasião. A maioria dos comentaristas entende que provavelmente o que estava presente naquele momento entenderam que talvez Samuel estivesse ungindo um possível sucessor de seu ministro profético. Seria algo semelhante ao que fez o profeta Elias ao ungir o jovem Eliseu como sucessor. Seja como for, o importante é que a Bíblia afirma que a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se
empoderou de Davi. Está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Apesar de ter sido escolhido por Deus, ainda demoraria algum tempo até que Davi fosse reconhecido pelo povo como o rei. Davi e Golias. Um episódio que trouxe um extremo reconhecimento a Davi entre o povo de Israel foi quando ele enfrentou e matou o gigante filisteu Golias. Está em 1 Samuel, capítulo 17. Davi havia saído de casa para levar alimento aos seus irmãos que eram guerreiros, bem como colher informações para seu pai sobre a batalha contra os filisteus. Já no campo de batalha, Davi tomou conhecimento do desafio imposto por Golias ao exército de Israel. Ele havia proposto uma batalha individual contra o escolhido do lado hebreu. O lado vencedor determinaria o resultado da batalha. Esse desafio já durava 40 dias, mas ainda ninguém havia sido escolhido para lutar contra Golias. Para os israelitas, lutar contra aquele gigante parecia ser um suicídio. O próprio rei Saul entendia os riscos daquela escolha. Por isso, ele ofereceu muitas recompensas para quem se prontificasse a lutar contra Golias. Além das recompensas, Saul também ofereceu a mão de sua filha em casamento. Quando Davi se ofereceu para aceitar o desafio do gigante filisteu, ele recebeu o melhor equipamento militar entre os hebreus. Porém, ele recusou a oferta, pois não conseguia manejar a armadura. Na ocasião do combate, Davi utilizou a pedra e uma funda como arma. O gigante foi derrotado, sua cabeça foi cortada e a vitória do jovem pastor evidenciou que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Davi, rei de Israel. Davi se tornou rei sobre as 12 tribos de Israel após a morte de Isbosete, filho de Saul. Isbosete havia sido proclamado rei por alguns apoiadores de seu pai. Um deles foi o antigo capitão de Saul, Abner, que também acabou sendo morto. Davi assumiu o trono de Israel ainda em Hebrom, porém pouco depois transferiu sua capital para Jerusalém, segundo Samuel, capítulo 3, versículo 5. Dessa forma, o rei Davi se tornou o primeiro a governar Israel com um império unificado. Mesmo com a divisão que ocorreu após a morte do seu filho, o rei Salomão, a dinastia da casa de Davi durou aproximadamente 425 anos. Já em Jerusalém, o rei Davi construiu seu palácio no Monte Sião, após conquistar a região de Jebuseus, segundo Samuel, capítulo 5, do 6 ao 9. Além dessa, ele também construiu várias outras construções importantes. O rei Davi também centralizou a adoração a Deus em Jerusalém, colocando a Arca da Aliança na capital do império. E desejava construir um templo ao Senhor. Porém, essa tarefa Deus não lhe permitiu executar, ficando a cargo posteriormente de seu filho Salomão. O rei Davi também estabeleceu um poderoso exército profissional. Ele conquistou vitórias lendárias contra os edomitas, filisteus, cananeus, moabitas, amonitas, arameus e amalequitas. O rei Davi edificou estradas e fortaleceu rotas comerciais. Suas ações trouxeram grande prosperidade ao povo de Israel. O pecado do rei Davi. Foi no período de grande prosperidade do reino de Israel que Davi experimentou seu tombo mais amargo, onde conspirou adultério com Betseba e conquistou a morte de Urias, esposo da mulher. O rei Davi foi duramente repreendido pelo profeta Natã, expondo um pecado que até então parecia que ficaria encoberto. Davi casou-se com Betseba, se arrependeu profundamente. Deus o perdoou, mas não deixou de castigar o seu pecado, segundo Samuel,
capítulo 12. Da união de Batseba e Davi nasceu seu herdeiro no trono de Israel, o rei Salomão. As consequências do pecado de Davi puderam ser vistas claramente na consequência da história de Israel. Certamente esse pecado descrito nas Escrituras é um alerta para cada um de nós, pois o caráter santo e justo de Deus não tolera esse tipo de coisa. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E sim, eu vim aqui explicar a ausência da nossa querida Raíssa, que não está do meu lado. Triste, né? A Raíssa tá tendo compromisso hoje, ela não pôde gravar, mas no próximo vídeo a Raíssa vai estar aqui, gente, nos animando aqui, tá? Então não se preocupe, a Raíssa também está no compromisso, mas no próximo vídeo ela vai estar aqui juntinho conosco para comentar sobre o próximo vídeo, que será teorias bíblicas. Então não perca, pelo amor de Deus, que os vídeos estão sendo sensacionais e nos alegra você, tá? Sai todo mundo abençoado disso tudo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então acompanhe o próximo vídeo, que será teorias. Sim, gente, tem alguém que pediu sobre a gente falar sobre o rei Davi. E eu não sei, não me lembro quem foi, não vem à memória quem foi, tá, essa pessoa que pediu a gente, mas a gente tá aqui honrando a ela, fazendo, né, o rei Davi aqui. E quem foi que pediu, se manifesta aqui nos comentários para as pessoas saberem que foi você. E a gente sim dá valor à sua opinião, dá valor ao seu feedback, como falar isso, tá bom? Gente, compartilha de novo, vou pedir, compartilha, se inscreva, comenta, gente, manda pra geral, porque a gente tá aqui em obediência a Deus e para alegar o coração e abençoar o coração de vocês. Tchau, gente, até o próximo vídeo.